Bem-vindo de volta a mais uma aula neste curso de Andar com Deus. Nós estamos na segunda parte desta aula, que é o temor do Senhor. Andar no temor do Senhor. O que é este temor do Senhor? Se nós temos que andar com Deus, é andar no temor do Senhor, e na última aula nós aprendemos dos benefícios incríveis, imensos, que nós temos quando nós andamos no temor do Senhor. Então nós precisamos perceber o que é isto de andar no temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Isaías 33:6 diz assim que e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Algo tão precioso é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O que não é o temor do Senhor? Temos que entender primeiro, antes de entendermos o que é o temor do Senhor. Então, em primeiro lugar, o que não é o temor do Senhor é o medo natural, é o medo demoníaco, é o medo religioso e é o medo do homem. São estes 4 medos que não são o temor do Senhor. Segundo Timóteo 1:7 diz que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, este medo natural, este medo espiritual, não é o temor do Senhor. Mateus 15:8-9 diz assim que este povo honra-me com os seus lábios, o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aquela admiração santa e reverência de quem Deus é. Isaías 6:1 diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, que cobriam o seu rosto, com as suas 2 cobriam os seus pés, e 2 voavam, e clamavam uns pelos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das casas se moveram com a voz e clamavam, e a casa encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Havia aquele temor do Senhor, aquela admiração, reverência santa da presença, da grandeza de Deus. Isaías tinha esta revelação, recebeu esta visão da grandeza, de magnitude, do poder de Deus, e aquela reverência perante a sua presença. O temor do Senhor é ter somente Deus no trono nas nossas vidas. Êxodo 20, versículo 3 diz que não terás outros deuses diante de ti. Aquele mandamento que nós temos que colocar Deus como o único trono na nossa vida. Não é o trono principal, mas é o único. Não há outro trono, não há outro Senhor. O temor do Senhor é ter o espírito do temor do Senhor repousando sobre a nossa vida. Aquele espírito de Deus repousar sobre a nossa vida. Isaías 11, versículo 1-3 diz que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus tinha o próprio Espírito Santo sobre a sua vida e manifestou-se com aquele temor do Senhor. Filipenses 2:12 diz que de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor, no temor do Senhor. O temor do Senhor é odiar o mal, orgulho, arrogância e todo o caminho mau. Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço.
Então é basicamente odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. O temor do Senhor é ter consciência das consequências dos teus pensamentos, palavras, escolhas e ações com base na palavra de Deus. Gálatas 6, 7 e 8 diz que não erreis. Deus não deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, assim também ceifará. Porque o semear na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas que semear no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. Deus olha para o que está no nosso coração, como é que os nossos pensamentos estão, e esses pensamentos têm que refletir que nós tememos ao Senhor. O temor do Senhor é o entendimento claro que Deus diz a verdade e que Ele sempre quer dizer o que Ele diz. Quando Deus escreve coisas na sua palavra, não é só por escrever, Ele não exagera, Ele quer dizer exatamente, palavra por palavra, que aquilo que está lá escrito. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Mateus 24, 35. Mateus 24, 3 a 5, diz assim: estando assentado no Monte de Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. O temor do Senhor não deixe-nos enganar. O temor do Senhor é o início da sabedoria e do conhecimento. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O temor do Senhor é compreender que Deus tem a palavra final em todos os assuntos da nossa vida. Provérbios 16, 1 diz que o homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E também Provérbios 19, 21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O temor do Senhor é compreender que os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos caminhos, do que os nossos desejos, e que os nossos caminhos vão somente levar à morte e à destruição, mas os caminhos do Senhor levam à vida e vida em abundância. Provérbios 1, 29 a 31 diz que porquanto aborrecem o conhecimento e não prefiram o temor do Senhor e não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Provérbios 14, 12 também diz assim, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O temor do Senhor é compreender que és criado para a glória de Deus e para o seu propósito. Colossenses 1,16 diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 1 Coríntios 6, 19 a 20 diz que ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e o Espírito, e os quais pertencem a Deus. O temor do Senhor é o desejo forte para agradar a Deus, como sendo o nosso Pai. Também ter a consciência que nós temos que prestar contas da nossa vida a Cristo no juízo final. 1 de Pedro 1,17 diz que se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. 2 Coríntios 5, 9 a 10 diz assim, pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou por bem ou por mal. O temor do Senhor é a consciência de que o céu e o inferno são reais, que as pessoas todas são destinadas a um destes lugares com a base de resposta das boas novas do Evangelho da Salvação. Jesus trouxe a sua vida, sepultamento, deu a sua vida
foi sepultado e ressuscitou, são as boas novas da salvação. 2 Coríntios 5:11 diz que assim, sabendo que o temor do Senhor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência também somos manifestos. O temor do Senhor é quando nós vivemos uma vida na luz. Nessa luz nós vemos que há uma eternidade, e em vez de nós vivemos uma vida somente pensando neste curto anos que nós estamos a viver. Provérbios 23:17 diz que não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo o dia, porque de veras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Nós temos que ter aquela visão que a nossa vida está à luz da eternidade. Não são estes anos meramente que nós estamos a viver. Estes anos vão determinar a nossa eternidade. Nós temos que viver neste temor do Senhor, que nós vamos estar com Deus na glória. Então nós temos que viver uma vida santificada, de acordo com os seus princípios e o seu desejo. O temor do Senhor é quando nós vivemos livres das desculpas de sermos não praticantes da palavra. É quando nós dizemos, não, eu vou ser um praticante da palavra, eu não vou desculpar-me por não praticar a palavra de Deus. Romanos 1:20 diz que porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E também depois, em capítulo 2, versículo 1-3, diz que, portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais coisas fazem, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus. O temor do Senhor é a guarda que protege a tua vida e guarda-te da tentação. Provérbios 14:27 diz que o temor do Senhor é a fonte da vida para preservar dos laços da morte. Então, como é que respondemos ao temor do Senhor? Se o temor do Senhor são estas áreas todas, como é que nós respondemos ao temor do Senhor? Nós temos que compreender que nós temos uma escolha de temer o Senhor ou não, de andarmos no temor do Senhor ou não. É uma escolha, não é algo que nós recebemos no ato da salvação. Nós temos que escolher andar neste temor do Senhor. Provérbios 1:27-31 diz assim que vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. E de madrugada me buscarão, mas não acharão, porquanto aborreçam o conhecimento e não prefiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, nem desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. O temor do Senhor é algo que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Não é somente algo que nós temos que aceitar para nós mesmos e escolher isso para as nossas vidas. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que é o temor do Senhor. Deuteronômio 4:10, que no dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus, em Horeb, o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e ensinarão os seus filhos. Deus queria ensinar o povo o temor do Senhor, e depois o povo tinha que ensinar aos seus pequeninos filhos como andar neste temor do Senhor. Nós temos que crescer para deleitarmos no temor do Senhor. Provérbios 2:1 diz que, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, e se com a prata buscares e com os tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento. Então nós temos que buscar com prazer, com determinação, entendimento, conhecimento do temor do Senhor. Isto encontra-se na sua palavra ao passar tempos em oração com Deus. Isaías 11:3 diz que deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Nós temos que aprender a temer o Senhor, nós temos que deleitar-nos em temer o Senhor. Não é algo pesado, não é algo opressor, mas é algo que traz prazer, traz deleite quando nós estamos na presença de Deus e quando nós tememos o seu nome. Então o que é que nós podemos aprender ao caminhar com Deus neste temor do Senhor? Como é que nós podemos ver o temor do Senhor à luz destes princípios? E como é que nós podemos aplicar estes princípios do temor do Senhor e andar no temor do Senhor na nossa própria vida? Vamos aprender mais, vamos caminhar mais, vamos estar em reverência santa, contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Vamos andar neste reconhecimento que nós precisamos temer ao Senhor, estamos submissos à sua vontade e temos que ensinar a quem está à nossa volta a andarmos neste temor do Senhor.